Imagine estar na sua igreja, num dia que parece qualquer outro, quando o seu pastor, com um rosto cheio de gravidade e profunda emoção, se levanta e diz: "Esta será a última vez que você me verá." Ele corajosamente se prepara para levar a mensagem do Evangelho a terras perigosas, sabendo em seu coração que nunca retornará vivo. Mas, para além do seu destino, o que verdadeiramente o impressiona é o aviso que deixa gravado no coração de todos. "Pois eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos devoradores e não pouparão o rebanho. E dentre vós surgirão homens que falam coisas perversas para atrair os discípulos atrás deles." Como você pôde enfrentar essas palavras? Como você reagiria diante da certeza de que esta seria a última vez que veria seu amado pastor nesta vida, esperando apenas reencontrá-lo na eternidade? Sem dúvida, esta é uma despedida tão dolorosa que partiria o coração de qualquer um. Pois bem, querido ouvinte, esta foi a despedida do apóstolo Paulo em Mileto. Com amor inabalável pela igreja e com lágrimas nos olhos, Paulo deixou um aviso urgente. Os perigos reais nem sempre vêm de longe. Às vezes eles nascem dentro da própria congregação. O final desta mensagem toca o coração, quando Paulo chora com seus amigos e os abraça, sabendo que não os verá novamente até que estejam juntos no céu. Este documentário irá levá-lo ao coração daquela despedida inesquecível, onde a emoção, a devoção e a verdade se entrelaçam. É um apelo à vigilância, a não perder de vista a pureza da fé e a proteger o rebanho de Cristo com todo o nosso ser. Antes de começarmos, quero agradecer a você por nos seguir e fazer parte do nosso ministério. Somos uma equipe cristã dedicada a levar fielmente a palavra de Deus e seu apoio é vital para nós. A melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esta mensagem com todos os seus amigos e familiares. Isso nos permite continuar espalhando o Evangelho e alcançar mais pessoas com a mensagem de Cristo. Vamos começar. O livro de Atos apresenta um rápido relato da propagação do Evangelho no Império Romano durante os primeiros 30 anos após a ressurreição de Cristo. Contudo, em certos pontos, Lucas faz uma pausa em sua narrativa para oferecer ensinamentos importantes. Assim, ele nos motiva mostrando-nos como o Evangelho se espalhou de Jerusalém até a Judéia, Samaria e até os confins do Império. Ao mesmo tempo, ele também dedica tempo para nos mostrar o tipo de doutrina, pregação e liderança que impulsionou este impressionante avanço do reino de Deus. Agora, sem dúvida, querido ouvinte, um dos pilares fundamentais na expansão do Evangelho foi o apóstolo Paulo. O Novo Testamento nos conta como Paulo empreendeu 3 viagens missionárias que levaram a mensagem de Cristo pela Ásia Menor e pela Europa. A primeira viagem missionária de Paulo é mencionada em Atos, capítulo 13. Em resposta ao chamado divino para proclamar Cristo, Paulo e Barnabé foram enviados da igreja de Antioquia, na Síria. No início, sua estratégia era pregar nas sinagogas locais. Contudo, diante da rejeição de muitos judeus, os missionários compreenderam que Deus os estava guiando a compartilhar o evangelho também com os gentios. Saulo, que anteriormente perseguia os cristãos, tornou-se Paulo, o apóstolo perseguido por seu testemunho corajoso sobre Jesus. Aqueles que rejeitaram a sua mensagem de salvação através de Cristo tentaram impedi-lo e até prejudicá-lo. Em certa ocasião, ele foi apedrejado e dado como morto, mas Deus o livrou. Apesar das provações, espancamentos e prisão, Paulo continuou a pregar incansavelmente sobre o Cristo crucificado. A segunda viagem missionária está registrada em Atos, capítulo 15, versículo 36. Depois de passar algum tempo em Antioquia e ali estabelecer uma igreja, Paulo decidiu empreender uma nova missão. Ele convidou Barnabé para ingressar, com a intenção de visitar as igrejas que haviam fundado na primeira viagem. No entanto, surgiu um desentendimento entre eles que os levou à separação. Deus, em sua soberania, transformou esta disputa em uma oportunidade para formar 2 equipes missionárias. Barnabé foi para Chipre junto com João Marcos, enquanto Paulo partiu para a Ásia Menor com Silas.
A terceira e última viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, versículo 23 em diante. Nesta ocasião, Paulo pregou com grande fervor na Ásia Menor, e Deus reforçou a sua mensagem com milagres que confirmaram a sua palavra. No final desta terceira viagem, Paulo sabia que a prisão e, possivelmente, a morte se aproximavam. Suas últimas palavras à igreja de Éfeso refletem sua profunda dedicação e amor por Cristo. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 20 de Atos. Então, enviando de Mileto a Éfeso, chamou os presbíteros da igreja. Paulo queria estar em Jerusalém para a celebração de Pentecostes, por isso estava com pressa. Contudo, ele decidiu que não poderia deixar de visitar Éfeso. Por isso, ele fez escala em Mileto, que era o porto perto de Éfeso. Caro ouvinte, um bom mapa mostrará que Éfeso estava bem perto da costa naquela época. O rio encheu gradualmente o porto de Éfeso. Hoje, a cidade de Éfeso fica no interior, a cerca de 3 ou 4 quilômetros da costa. Na verdade, grande parte da cidade poderia estar a cerca de 8 quilômetros para o interior. Mileto estava lá na mesma costa. Então Paulo enviou uma mensagem aos anciãos de Éfeso para encontrá-lo em Mileto. O fato de Paulo ter se esforçado tanto para entregar pessoalmente esta mensagem aos presbíteros da igreja e de Lucas ter reservado um tempo para interromper sua narração e registrar essas palavras, torna-as verdadeiramente significativas para mim. Estas palavras me tocam profundamente. Eles revelam muito sobre o coração de Paulo, sua teologia e sua perspectiva sobre liderança. O final desta mensagem toca o coração, quando Paulo chora com seus amigos e os abraça, sabendo que não os verá novamente até que estejam juntos no céu. Avancemos agora a nossa leitura com os versículos 18 a 21 deste capítulo 20 de Atos. Quando eles chegaram até ele lhes disse: Vocês sabem como me comportei entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e provações que vieram a mim através das artimanhas dos judeus. E como não me esquivei de nada que pudesse ser útil, de anunciar e ensinar vocês, publicamente e em casa, testemunhando aos judeus e gentios sobre o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na maior parte do livro de Atos, vemos Paulo como um evangelista. Contudo, no capítulo 20 de Atos, somos apresentados a uma visão especial de Paulo como pastor, mostrando-nos o que ele realmente valorizava como líder e pastor do povo de Deus. É o único discurso paulino proferido aos cristãos que Lucas registra, e não é surpreendente descobrir quão rico ele é em paralelos com as cartas paulinas, especialmente nas cartas posteriores. Agora o texto diz: Vocês sabem como me comportei entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo primeiro chamou a atenção para si mesmo como um exemplo a seguir, não como um substituto de Jesus, mas como uma demonstração de como seguir Jesus. Paulo não se comportou como uma celebridade religiosa à espera de ser servida e honrada. Seu único desejo era servir ao Senhor com total humildade. Da mesma forma, querido ouvinte, cada um de nós pode ser um bom exemplo de como viver uma vida cristã. Não há razão para que não possamos alcançá-lo. Mesmo os jovens e aqueles que acabaram de se converter ao cristianismo podem ser um excelente exemplo de como um novo crente deve seguir Jesus. A maneira como vivemos a vida cristã é essencial para o nosso testemunho como discípulos de Cristo. Devemos ter em mente que nossas ações falam mais alto que nossas palavras. E, portanto, devemos nos esforçar para viver de forma justa e piedosa em todos os momentos. Nosso comportamento deve refletir nosso amor por Deus e nosso compromisso com seu propósito. O texto continua dizendo: Evitei anunciar e ensinar nada que pudesse ser útil. Paulo pôde afirmar com total seriedade diante dos presbíteros da igreja de Éfeso que não havia evitado ensinar-lhes nada que lhes fosse benéfico.
Ele não se limitou a falar apenas dos assuntos que lhe agradavam. Ele lhes ensinou tudo o que precisavam saber. Ele foi uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Ele nunca fez rodeios. Ele poderia declarar que lhes havia dado a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Vamos continuar com os versículos 22 ao 24 deste capítulo 20 de Atos. Agora, eis que, ligado em espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Exceto que o Espírito Santo dá testemunho de mim em todas as cidades, dizendo que prisões e tribulações me aguardam. Mas não presto atenção a nada, nem considero minha vida preciosa para mim, desde que termine com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aqui encontramos um tópico sobre o qual muitos estudiosos bíblicos proeminentes discordam. Alguns pensam que Paulo cometeu um erro ao decidir ir a Jerusalém, que não deveria ter tomado essa decisão. Contudo, acreditamos que o testemunho oferecido por Paulo naquela época foi muito claro. Estamos convencidos de que ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao dirigir-se para Jerusalém. Sentimos que o que Paulo estava dizendo era: vou para Jerusalém porque sinto em meu espírito uma responsabilidade inescapável. Mas isso não o intimidou. Ele poderia entregar tudo a Deus, mesmo quando não sabia o que iria acontecer. Deveria haver sempre mais cristãos que dizem: mas eu não presto atenção em nada. A incerteza não comoveu Pablo. Mesmo que ele não soubesse o que aconteceria comigo lá, ele não seria desviado de sua causa. Paulo poderia cantar este salmo com o coração: sempre coloquei o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado. Observemos também o que diz o texto. O Espírito Santo dá testemunho de mim em todas as cidades, dizendo que prisões e tribulações me aguardam. Paulo estava consciente do perigo que o esperava no caminho que tinha pela frente. Aparentemente, ele já havia recebido diversas profecias alertando-o sobre esse risco. Por exemplo, mais tarde, enquanto se dirigia para Jerusalém, foi-lhe profetizado o que aconteceria com ele quando chegasse lá. Vamos ler em Atos capítulo 21, versículos 10 ao 13. E enquanto permanecemos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que veio nos ver, tomou o cinto de Paulo, e amarrando-lhe os pés e as mãos, disse: assim diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem cujo cinto é este e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e os daquele lugar suplicamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: o que você está fazendo chorando e partindo meu coração? Porque estou disposto não apenas a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém, apesar dos perigos previstos pelo Espírito Santo, não foi resultado de rebelião, mas sim uma resposta obediente ao comando do Espírito Santo que estava em seu coração. Ele foi obrigado pelo Espírito a ir a Jerusalém. As advertências do Espírito Santo tinham a intenção de preparar Paulo e não detê-lo. O texto acrescenta ainda: nem considero minha vida preciosa para mim mesmo. Paul se considerava um contador, considerando cuidadosamente os créditos e os custos. E no final, ele não considera sua vida preciosa para si mesmo, comparada ao seu Deus e como pode servi-lo. Então Paulo também declara: desde que termine a minha carreira com alegria. Paulo se via como um corredor com uma corrida que precisava completar, e nada poderia impedi-lo de terminá-la com alegria. Além disso, Paulo está se referindo à minha corrida. Ele tinha a sua própria corrida para correr, assim como nós temos a nossa. Contudo, Deus nos chama a concluí-lo com alegria. Isto mostra que, mesmo neste momento, Paulo tinha em mente a sua morte. Muitos anos se passariam antes que ele morresse,
mas ele considerava o que estava fazendo no presente com sua vida algo pelo qual valia a pena morrer. Como Spurgeon descreve, ele pregou um evangelho pelo qual vale a pena morrer. Este é um desafio digno para qualquer pregador. Vale a pena morrer pelo evangelho que você prega? O evangelho da reforma moral? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho de salvar-se através de boas obras? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho da ação e melhoria social? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho das tradições religiosas? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho de simplesmente ter conversas espirituais? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho do absurdo místico? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho da busca da igreja pela verdadeira modernidade? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho do amor próprio? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho da salvação ecológica? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho da justiça política? Não vale a pena morrer por isso. O evangelho da igreja emergente que se concentra nas emoções positivas? Não vale a pena morrer por isso. Contudo, costumava haver um evangelho no mundo que consistia em fatos que os cristãos nunca questionavam. Era uma vez na igreja um evangelho que os crentes aceitavam em seus corações como se fosse a vida de suas almas. Havia um evangelho no mundo que provocava entusiasmo e exigia sacrifício. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram para ouvir este evangelho, arriscando suas vidas. Os homens proclamaram-no apesar das perseguições dos tiranos, e perderam tudo, e foram para a prisão e para a morte por este evangelho, cantando salmos em todos os momentos. Esse evangelho não existe mais? Continuemos lendo o versículo 25 do capítulo 20 de Atos. E agora, eis que sei que nenhum de vós, entre os quais tenho andado pregando o reino de Deus, verá mais a minha face. Paulo aqui mostrou grande tristeza, grande compaixão e coragem. Ele lhes contou algo que não havia contado antes, que esta seria provavelmente a última vez que o veriam, e ele a eles. Esta notícia cairia como uma bomba para esses líderes da igreja. Não esqueçamos o grande vínculo que Paulo tinha com estes líderes efésios. Ele esteve em Éfeso por 2 anos, e seu ministério foi tão eficaz que Atos, capítulo 19, versículo 10, diz: para que todos os que viviam na Ásia, judeus e gregos, ouvissem a palavra do Senhor Jesus. Essa quantidade de tempo e esse tipo de ministério eficaz criam laços de companheirismo e amizade duradouros. Eles acharam difícil acreditar no início. Eles podem ter pensado que ele estava brincando, mas logo perceberam que ele estava falando sério e entenderam por que ele lhes pediu que viajassem 36 milhas para encontrá-lo. Vamos continuar lendo os versículos 26 e 27. Portanto, protesto hoje a você que estou limpo do sangue de todos, pois não me esquivei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Como se estivesse testemunhando num tribunal, Paulo declarou que seu coração estava limpo. Ele poderia deixar esses cristãos sob os cuidados de Deus com a consciência limpa, sabendo que ele não se esquivou de anunciar-lhes todo o conselho de Deus. Hoje, deveria haver cada vez mais pessoas apresentando todo o conselho de Deus. Mais tarde, Paulo alertaria que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas procurariam professores que lhes dissessem o que queriam ouvir, professores que coçassem a audição. Muitos pregadores hoje apenas usam um texto bíblico como plataforma de lançamento e depois dizem o que querem, o que as pessoas querem ouvir. Outros citam alguma parte da Bíblia para ilustrar seus pontos de vista ou para ilustrar suas histórias. Contudo, a verdadeira vocação de um pregador é simplesmente deixar a Bíblia falar por si e declarar o seu próprio poder. Se levarmos a sério o testemunho de Paulo, devemos dizer que aqueles pregadores que deliberadamente falham em declarar todo o conselho de Deus são culpados do sangue de todos. O pregador que prega o que o seu público quer ouvir e não todo o conselho de Deus fere tanto o seu público como a si mesmo. Vamos continuar lendo o versículo 28.
Cuidem, portanto, de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorearem a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue. Acreditamos que este é o dever das autoridades espirituais da igreja: garantir que os membros da congregação sejam nutridos espiritualmente. Eles devem garantir que os crentes sejam alimentados com a palavra de Deus. Observemos também o que diz o texto bíblico, que ele ganhou com seu próprio sangue. Esta é uma razão muito importante pela qual devem cuidar de si mesmos e do rebanho de Deus. Eles tiveram que fazer isso porque a igreja não pertence a eles, pertence a Jesus, que a conquistou com seu próprio sangue. Qualquer responsável cuidará mais de algo que pertence a outra pessoa. Os líderes precisam lembrar que a igreja pertence a Jesus. Se combinarmos essas duas ideias, forma-se um equilíbrio maravilhoso. Em primeiro lugar, as ovelhas precisam lembrar-se de que Deus designou pastores para alimentá-las e guiá-las. Em segundo lugar, os pastores precisam lembrar-se de que o rebanho pertence a Deus e não a eles. Vamos continuar lendo os versículos 29 e 30. Pois eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos vorazes e não pouparão o rebanho. E dentre vós surgirão homens que falam coisas perversas para atrair os discípulos atrás deles. Paulo enfatiza a urgência aqui, alertando esses líderes que lobos vorazes entrarão entre vocês, que eles não pouparão o rebanho. Os pastores não devem apenas alimentar as ovelhas, ensinando-lhes a verdade e guiando-as no caminho da santidade, mas também têm a responsabilidade de protegê-las dos perigos. No antigo Oriente Próximo, os lobos eram os principais inimigos das ovelhas. Representavam uma ameaça constante e as ovelhas não tinham como se defender deles. Por esta razão, os pastores não podiam baixar a guarda enquanto cuidavam deles. No reino espiritual, os cristãos também não estão livres de perigos. Paulo referiu-se a esses adversários como lobos vorazes e avisou que eles estariam entre eles. O Senhor usou a mesma expressão para alertar sobre os falsos profetas. Vamos ler em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Além de terem professores fiéis, as igrejas também enfrentam a influência de falsos mestres. São indivíduos que não foram chamados por Deus, mas assumiram o ministério por iniciativa própria. A sua mensagem não vem de Deus. Antes, falam a partir de suas próprias ideias, sem serem leais à revelação divina. Muitas vezes pregam não o que Deus quer, mas o que as pessoas querem ouvir. São especialistas em distorcer a verdade, criando doutrinas estranhas e distorcidas. Nem as suas intenções são sinceras, uma vez que são motivadas por interesses egoístas e ambições pessoais. No fundo de seus corações, eles não são o que parecem ser publicamente. O seu verdadeiro objetivo, embora não o expressem, é atrair discípulos para o seguir. Querem exercer o domínio sobre o rebanho como se fosse sua propriedade, sem reconhecer que pertence àquele que o comprou com o seu próprio sangue. Na realidade, procuram impor o seu domínio sobre o rebanho. São particularmente perigosos porque podem disfarçar-se de ovelhas. Apresentam-se como servos de Deus, mas na realidade são agentes do mal. Por trás de sua aparência amigável, eles escondem as presas de uma fera feroz. Seu principal objetivo é introduzir erro e heresia na Igreja de Cristo. Este perigo é tão importante que todos os escritores do Novo Testamento nos alertam sobre ele de uma forma ou de outra. Portanto, o trabalho dos pastores deve orientar a Igreja a discernir entre a verdade e o engano, entre os falsos mestres e os verdadeiros. A maneira de conseguir isso é expor e apontar o erro. Esta abordagem não é muito bem recebida hoje. Muitas vezes somos instados a ser positivos na nossa pregação, evitando o negativo. No nosso tempo, não há muito interesse nas batalhas teológicas. A defesa da verdade foi substituída pelos aspectos mais experienciais da fé. Na verdade, com a falta de conhecimento bíblico que muitos cristãos têm,
é difícil para eles defenderem a doutrina de forma adequada. Inclusive, muitos pastores sofrem desta mesma carência e, consequentemente, só conseguem defender pontos mais ligados à sua própria denominação do que à doutrina bíblica. Por isso, é cada vez mais urgente dedicar diariamente tempo à sólida formação bíblica. Caro ouvinte, na Bíblia observamos que tanto o Senhor quanto seus apóstolos confrontaram firmemente as falsas doutrinas. Na verdade, o Senhor destacou que não fazer isso é uma atitude característica do pastor contratado. Estes são aqueles que, vendo o perigo, não agem, porque não se importam realmente com o rebanho de Cristo, deixando-os vulneráveis às feras. Finalmente, Paulo salienta que este perigo não pode vir apenas de fora, mas também de dentro do rebanho. Isto é particularmente doloroso e muito complicado de enfrentar. Muitas vezes é mais fácil para os pastores confrontarem os lobos que vêm de fora, com falsas doutrinas e ensinamentos absurdos que são facilmente identificáveis. Contudo, é muito mais complicado lidar com aquelas que surgem dentro da própria congregação. Imagine como os homens que ouviam Paulo devem ter recebido isso. Seria difícil acreditar e, como os discípulos de Jesus, muitos deles diriam: "Eu não, Senhor." Contudo, a apostasia da igreja nos primeiros séculos foi causada por mudanças feitas pelos próprios presbíteros, isto é, eles mudaram o governo da igreja e as outras apostasias resultaram dessas mudanças. Da mesma forma, a divisão da igreja durante o século XIX foi causada por lobos vorazes que entraram na igreja para mudar o governo da igreja. E novamente durante o século XX, as divisões da igreja foram causadas por lobos vorazes que entraram na igreja para mudar o governo da igreja e, ao mesmo tempo, converter a doutrina de Cristo em doutrina humana. Vamos continuar lendo o versículo 31 do capítulo 20 de Atos. Portanto, estejam vigilantes, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não deixei de alertar a cada um com lágrimas. Paulo pediu-lhes que tivessem o mesmo cuidado e preocupação pelo povo de Deus que ele tinha. Em primeiro lugar, foi um cuidado por um longo período de tempo, 3 anos. Em segundo lugar, foi um cuidado constante, não parei. Em terceiro lugar, foi um cuidado vigilante, admoestação. Em quarto lugar, era um cuidado universal, para cada um. Em quinto lugar, foi um cuidado sincero, com lágrimas. Este é um sinal do amor genuíno de Paulo pelos crentes. Ele queria que a igreja em Éfeso crescesse espiritualmente. Por isso passou um tempo considerável com eles, exortando-os, encorajando-os e ensinando-os. Caro ouvinte, este exemplo deve motivar-nos a buscar o bem-estar dos outros. Devemos estar dispostos a dedicar tempo e esforço para ajudar outros a crescer no seu relacionamento com Cristo. É preciso corrigir com amor e, quando necessário, fazê-lo com lágrimas. Tal como Paulo, devemos estar comprometidos com o discipulado e o ensino na igreja, guiando outros na sua caminhada com Cristo. Em nossa vida diária, muitas vezes nos encontramos ocupados e distraídos. É fácil permitir que o que é essencial para o nosso relacionamento com Deus fique em segundo plano. Contudo, o versículo 31 lembra-nos a importância de permanecermos vigilantes e comprometidos com a nossa fé, tanto pessoalmente como na vida da igreja. Se permanecermos atentos e dedicados, poderemos fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Vamos continuar lendo o versículo 32. E agora, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de vos edificar e de vos dar herança com todos os que são santificados. Embora Paulo tenha dado tudo pelos cristãos de Éfeso durante aproximadamente 3 anos, no final ele só pôde confiá-los a Deus e à palavra da sua graça. Paulo estava ciente de que tempos difíceis se aproximavam tanto para ele como para os crentes em Éfeso. No entanto, ele sabia que Deus e a palavra da sua graça os sustentariam e lhes dariam forças para seguir em frente. Caro ouvinte, os programas não conseguem isso. O marketing bem-sucedido não consegue isso. Entretenimento não pode fazer isso.
Somente Deus e a palavra da sua graça podem nos edificar e nos dar a herança no céu. Continuemos lendo os versículos 33 ao 35. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem a roupa de ninguém. Mas você sabe que para o que era necessário para mim e para aqueles que estão comigo, estas mãos me serviram. Em tudo lhes ensinei que, trabalhando assim, vocês devem ajudar os necessitados e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Antes de concluir, Paulo apela novamente ao seu próprio exemplo no serviço ao Evangelho. Ele os lembra de sua conduta durante o tempo em que esteve entre eles, trabalhando com as mãos para não ser um fardo para ninguém. Agora ele os incentiva a seguir o seu exemplo, cuidando do povo de Deus, sem esperar compensação material. Aqueles que fazem isso por juros tornam-se assalariados, que estão na sua posição não por amor às ovelhas, mas pelo salário. Paulo, por outro lado, quer transmitir-lhes que não há satisfação maior do que poder dar aos outros, tanto espiritual como materialmente, à custa dos próprios esforços. O apóstolo sabia que tinha o direito de ser sustentado pelas ofertas de seus irmãos, mas decidiu renunciar a esse direito para dar exemplo aos crentes e evitar qualquer dano à obra de Deus devido a possíveis críticas contra ele. Ninguém poderia acusá-lo de tirar vantagem. Isto também nos mostra a sua vontade de renunciar ao seu próprio direito, sacrificando-se pelo amor do Senhor e pelo bem-estar da igreja. Observemos também o que diz o texto bíblico. Em tudo lhes ensinei que, trabalhando assim, vocês devem ajudar os necessitados e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Reflitamos sobre isto e combinemos este sentimento de Paulo com as palavras de nosso Senhor. Há mais felicidade em dar do que em receber. Dar, entregar-se e oferecer-se é, segundo Jesus Cristo, o caminho para experimentar maior alegria. É inevitável fazer a ligação entre alegria, felicidade e deleite, por um lado, e ajuda, sacrifício e serviço, por outro. Nosso Senhor une ambas as realidades. Eu me pergunto, será que nossa alegria e deleite em Deus não são mais profundos ou mais extensos porque negligenciamos o serviço e a dedicação aos outros? Será que às vezes ficamos tão consumidos pelas nossas lutas e dificuldades que nos afundamos na tristeza, na angústia e na monotonia? Deveríamos olhar para cima com mais frequência para ver quem podemos ajudar, quem podemos servir, e assim experimentar mais alegria cristã? É mais abençoado dar do que receber. Sentimos maior alegria quando entregamos a nossa vida ao serviço dos outros. Ao oferecer o nosso tempo, energia e recursos para que outros possam encontrar alívio, encorajamento e apoio, abrimos-nos à possibilidade de uma alegria mais profunda. Isto é o que Cristo fez. O homem mais feliz do mundo também se entregou pelos outros. Caro ouvinte, talvez a nossa alegria, que é fraca e esporádica, precise de um pouco de generosidade, de serviço e de sacrifício para ser renovada. A abnegação e a dedicação pelo bem dos outros tornam o nosso sentimento de deleite no Senhor mais forte e frequente. É mais abençoado dar do que receber. Vamos continuar lendo os versículos 36 a 38. Depois de dizer essas coisas, ele caiu de joelhos e orou com todos eles. Então houve um grande choro de todos, e eles se jogaram no pescoço de Paulo e o beijaram, ficando muito tristes com a palavra que ele disse, de que não veriam mais seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Esta é uma cena muito comovente, que deve ser mais sentida do que analisada. Quantos amigos Paulo fez em Éfeso? Muitos pensam em Paulo como um teólogo severo, sempre preocupado com a sã doutrina e disciplina. Mas o carinho com que seus irmãos se despediram dele revela que ele era alguém terno e muito amado. E é evidente também que no tempo que passou em Éfeso com os mais velhos, estabeleceu profundos laços de afeto. Por isso a notícia da sua ausência definitiva causou um mar de lágrimas entre todos eles. Porém, apesar da dor e da tristeza, eles o acompanharam até o navio para lhe demonstrar seu amor e apoio. Sem dúvida,
Nesta despedida temos uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Quando os anciãos de Éfeso estavam deixando a companhia deste homem, fizeram bem em chorar e permanecer em silêncio na praia, até verem as velas do seu navio desaparecerem ao longe, antes de retornar à solidão de suas tarefas e aos perigos que sabiam que agora encontrariam, sem o poder ou o conselho de seu grande mestre, a quem veriam novamente na eternidade. Não nos é permitido voltar com eles a Éfeso, nem ouvir a sua triste conversa pelo caminho, porque temos que acompanhar o navio que parte e testemunhar as prisões e aflições que aguardam o seu famoso passageiro. Caro ouvinte, a comovente despedida do apóstolo Paulo em Mileto nos deixa grandes lições, mas hoje quero destacar uma em especial. Como igreja, devemos vigiar continuamente, para não cair nos enganos dos lobos vorazes. Aconteça o que acontecer, mantenhamos sempre o olhar fixo em Jesus Cristo e sejamos fiéis até ao fim. O apóstolo Paulo, depois de ter corrido a sua corrida com integridade e dedicação, hoje desfruta da presença gloriosa do nosso Senhor. Da mesma forma, devemos nos esforçar todos os dias, com perseverança, para terminar fielmente a nossa corrida, e assim, ao cruzar o limiar desta vida, encontrar o nosso amado Salvador na eternidade. E assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima vídeo.